Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz, para que assim, iluminados por Ti, possamos em tudo corresponder à Tua santa vontade. Amém. Olá, querido internauta, mais um programa Luz da Fé chegando até você. Vamos continuar refletindo sobre a providência divina e hoje vamos refletir sobre aquilo que o Catecismo nos traz, do número 309 até o 314. Veja, nesse trecho do 309 ao 314 do Catecismo da Igreja Católica, o subtítulo é A Providência e o Escândalo do Mal. E surge então uma pergunta, uma inquietante pergunta. A própria Igreja nos faz esse questionamento. Por que o mal existe? Para você entender melhor essa pergunta, a Igreja coloca aqui o seguinte: se Deus Pai Todo-Poderoso, preste atenção, se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Se Deus cuida de mim, se Deus cuida de você e é fato, é real que Deus tem cuidado de cada um de nós, por que então existe o mal? E aí a própria Igreja vai nos trazer a resposta, não uma resposta única, mas interessante porque ela vai dizer o seguinte, que para esta pergunta tão premente quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. Não tem uma resposta instantânea, mas a própria Igreja vai dizer que a resposta se dá olhando para toda a história da salvação. E vai então elencar esses passos, da história da nossa salvação. Esse conjunto da fé cristã é que vai constituir a resposta a esta pergunta tão inquietante para nós. Por que o mal existe? E aí vai citar, vai elencar a bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, a encarnação redentora de Jesus, o dom do Espírito Santo, o congraçamento da Igreja, a força dos sacramentos. Tudo isso, esse conjunto da fé cristã que vai constituir a resposta a esta pergunta. Por que o mal existe? Mas o Catecismo não fica apenas parado na questão de responder a esta inquietante pergunta, mas vai mais a fundo, dizendo que desse mal, o mal que nós enfrentamos, o mal com o qual nos deparamos, Deus é capaz de tirar esse bem muito maior. Inclusive, o Catecismo vai citar aqui a palavra de Deus, quando nos traz lá em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 28, vai dizer assim o apóstolo Paulo: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. E o Catecismo, além de citar essa passagem bíblica, também vai falar, dando o exemplo do testemunho dos santos, nossos amigos do céu, os santos que entenderam bem essa realidade, que o mal, por mais inexplicável, por mais misterioso que se apresente para nós, nossa realidade de vida, é possível desse mal Deus tirar um bem muito maior. E aí eu quero trazer para você um testemunho, um fato verídico que aconteceu na Europa, lá em Milão. Quem conta esse testemunho é a irmã Emanuel, da Comunidade das Beatitudes. Ela conta em seu livro, O Menino Escondido de Medjugorje. Ela conta esse fato. Interessante porque esse fato envolve um padre aqui muito conhecido de nós aqui no Brasil, que é o Padre Antonello, nosso querido Padre Antonello. Ela conta nesse livro, ela fala exatamente que a respeito de uma mulher chamada Sabina, e essa mulher ela tinha um filho chamado Frederico, nome da criança, Frederico. E o Frederico, ele tinha apenas 4 aninhos e sofria com 6 tumores, uma situação muito delicada de saúde. E ela conta que esse Frederico já havia passado por vários exames e que no Instituto de Oncologia lá de Milão, os médicos vendo, fazendo o diagnóstico, perceberam que havia algum desses tumores, eram 6 tumores, mas alguns desses tumores estavam localizados numa região do cérebro que era impossível que pudesse passar por alguma cirurgia. Ou seja, essa criança estava fadada à morte, não tinha solução, porque se fosse mexer ali no cérebro, a criança não iria resistir. E essa mãe, ela ficou muito revoltada, ela se afastou da igreja diante desse mal. Veja, uma criança de 4 anos, como explicar isso? Uma criança de 4 anos sofrendo com 6 tumores no cérebro, sem perspectiva de vida, e aquela mãe revoltada, longe de Deus. Porém,
havia uma amiga desta mãe aflita que levou ela para uma missa em que iam se rezar pelos enfermos. E quem estava celebrando essa missa era exatamente o nosso querido Padre Antonello. O Padre Antonello, já bem conhecido de nós, né, da comunidade Aliança, né, a Aliança de Misericórdia aqui no Brasil, né, fundador da comunidade Aliança de Misericórdia. E o Padre Antonello estava celebrando essa missa. E ele, durante a missa, o padre é muito brincalhão, né, bem-humorado, o Frederico foi levado para essa missa e ficou ali acompanhando. Ele não entendia direito, mas todo mundo rindo na igreja, ele começava a rir. E houve um momento então, ali, após a celebração, quando o padre, o sacerdote, passou com Jesus. Lá ali no ostensório, passou com Jesus, sacramentado no meio do povo em procissão. Veja o que aconteceu. Agora eu vou ler para você exatamente aquilo que a irmã Emanuel conta no testemunho, né? Que o padre passou ali, terminando a procissão, né? Quando estavam ali cantando, tão sublime sacramento, o menino, naquele momento, quando estava ali, no momento que passou com o Santíssimo, o padre tocou Jesus no ostensório, tocou na cabeça da criança. E a criança repousou no espírito. Teve um repouso ali, a criança ficou ali deitada. A mãe ficou assustada, não entendia o que estava acontecendo, mas deixou ali a criança. Quando então já estava no final da adoração, o menino acorda e diz à mãe: mãe, palavras do pequeno Frederico, mãe, este padre é estranho, queima quando toca, mãe, sinto fogo na cabeça. Veja, Frederico, 4 aninhos, tinha 6 tumores na cabeça. Ele diz: sinto fogo na minha cabeça. A mãe não deu muita atenção à criança, né? Mas ficou admirada porque o pequeno Frederico sempre repetia isso: mãe, eu sinto minha cabeça queimando, mãe, sinto a minha cabeça arder, tenho fogo na cabeça. Foi repetindo isso. A mãe, Dona Sabina, ficou assustada e levou-o lá para o médico, né? Voltou no Instituto de Oncologia lá de Milão para que a criança fosse submetida a um novo exame. Quando o radiologista fez o exame, né, na cabeça da criança, observou os resultados, ajustou várias vezes os óculos e virou estupefato para a mãe e disse para ela: minha senhora, o que a senhora fez? Quem operou essa criança? E a mãe disse: doutor, ele não foi operado. Minha senhora, esta criança foi operada, é evidente que foi operada. Eu asseguro ao senhor, doutor, que essa criança não foi operada, disse a mãe. Minha senhora, o médico disse: veja e traz o exame para ela. Quando olha o exame, os 6 tumores desapareceram completamente, mas não como que por um encanto. No lugar de cada um dos 6 tumores, a irmã Emanuel vai contar aqui, existia uma cicatriz com pontos finos de sutura, comprovando que a mão de um cirurgião com perícia procedeu à extração daqueles tumores. Ora, 3 daqueles tumores não eram operáveis, porque se encontravam naquela parte do cérebro muito delicada, não tinha como operar. E aí a mãe então entende. Ela faz a relação naquela missa, no momento que Jesus tocou na cabeça da criança, ele operou. Ele, o divino cirurgião, fez aquela cirurgia que nenhum médico poderia fazer. E aquela criança então curada, vivendo alegre, feliz, correndo, feliz da vida. E a mãe, que antes daquele mal chorava de desespero, passou então a chorar de alegria. E ela termina dando esse testemunho, a mãe contando: senti Jesus vivo, estava conosco e curou o meu filho. Hoje agradeço a Deus todos os dias, porque Frederico recuperou as forças. Agora, quando ela contou esse testemunho, tinha 6 anos, né? Agora tem 6 anos, é alegre e desenfreado. Todos os dias olha para o céu com a sua mãozinha, manda beijos para Jesus, como se o conhecesse desde sempre. Jesus é o seu melhor amigo. Também agradeço a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo pela infinita paciência que tiveram para comigo. Submeteram-me a esta dura prova para que eu compreendesse que eles estão conosco e que a igreja somos nós. Daquele mal, Deus tirou um bem muito maior. Contei esse testemunho para você, verdadeiro, concreto, real, que aconteceu com esta mãe que está vivendo esse grande mal, para entender que de todo mal, como diz aqui Paulo Apóstolo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Portanto, esse mal que você está enfrentando e está sofrendo hoje,
Não se desespere, meu irmão e minha irmã, não se desespere. Porque o mal existe é uma resposta que não é rápida, é misteriosa. Só o conjunto da nossa fé cristã pode responder essa pergunta. Mas, meu irmão e minha irmã, acredite, a última palavra não é desse mal que você está enfrentando hoje. A última palavra é desse Deus maravilhoso que dessa situação difícil que você está enfrentando hoje pode tirar um bem muito maior. Creia nisso e tome posse dessa graça. Deus abençoe você e até o próximo Luz da Fé. Forte abraço.